Então, bem-aventurados os que não entregam o coração à pocilga, os que não entregam a subjetividade à lixeira, os que não vivem do engano de dizer, daqui para fora eu tenho uma vida irrepreensível, porque ninguém nunca me viu pegar a mulher do próximo, o marido do próximo, a namorada do próximo, o dinheiro do próximo. Ninguém me viu fazer nada material, nada concreto, malignamente falando, porque eu sou um ente moral. Mas santidade não tem nada a ver com comportamento moral. Preste atenção. Santidade, segundo o Evangelho, não tem nada a ver com comportamento moral. Tem textos meus aí no caiofab.net, é só ir na lupinha, escrever a palavra moral e a palavra ética. Você vai dar de cara logo num texto que diz que a moral não é o princípio do Evangelho. A moral vem da palavra da maioria. Moral tem a ver com a maioria, com a média de uma dada sociedade. Por isso é que a moral vai mudando, de geração em geração. Que já foi pecado no passado, hoje já não é. E o que no passado não era pecado, agora se tornou um absurdo, porque é moral só. O Evangelho tem a ver com ética. Ética vem da palavra ethos. Ethos tem a ver com aquilo que me cobre, que me dá a garantia de segurança interior, que é como o telhado do meu ser que me protege, é a ética. Jesus ensina a ética do reino de Deus. O reino de Deus não tem moral. O reino de Deus tem uma ética. E a ética tem a ver com pureza, a ética tem a ver com essas bem-aventuranças, com humildade de espírito, com ensinabilidade, com solidariedade. A ética do reino de Deus tem a ver com autocontrole, tem a ver com a busca de uma justiça superior que transcende o que as constituições decidem, o que os juízes das Cortes Supremas decidem hoje e revogam amanhã. Chega um dia e o cara diz, dias em que o cara, Toffoli, diz isso aqui eu sou contra, aí alguns anos depois ele diz, não, eu passei a ser a favor, como hoje. Não tem problema, porque ele não é a verdade nem a justiça. E pobre daquele que achar que ele o seja. E também o que ele está dizendo ali recai sobre leis e morais, mas não sobre ética, porque às vezes a própria decisão do juiz está dentro da moral circunstancial e dentro da lei que se possa amparar, mas não é ética. Porque, como eu já disse, tem muita lei injusta e perversa. Portanto, o que faz um ser limpo de coração é a observância da ética do Evangelho segundo Jesus. Essa ética tem a ver com não julgar para não ser julgado, ou seja, já é um coração limpo de juízo, de perdão, é a ética do perdão, porque você não anda carregando ódio, raiva, vingança, negatividade no coração. É a ética do domínio próprio, que não joga pérolas aos porcos, que sabe a hora de falar, a hora de calar, a hora de se retirar, de ir embora, de não dizer nada, de levantar e silenciar. Ou a hora de perder tudo, mas não deixar de dizer o que é verdadeiro. A ética de Jesus é o Evangelho, é o modo como ele trata as pessoas, todas elas. A ética de Jesus é que o faz dizer aos publicanos, dizer dos publicanos e das meretrizes aos fariseus e aos religiosos, em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Embora vocês religiosos sejam, do ponto de vista moral, impecáveis. Como Jesus disse dos fariseus, fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem.
Porque, do ponto de vista da verborragia, eles não dizem vá, mate, adultério, nada disso, mas a vida deles é uma negação. A verdade do coração deles é toda mentira em relação ao que eles propõem para o lado de fora. O Evangelho, portanto, não tem a ver com moral, tem a ver com ética, porque quem pratica a ética do Evangelho não viola leis morais, e quando viola preceitos morais, viola porque os preceitos morais são, muitas vezes, anti-humanos, anti-evangelho, anti-graça, anti-justiça e anti-verdade. Por exemplo, Jesus foi acusado de imoral o tempo todo, porque ele comia com determinados grupos que todo mundo achava que ele não deveria comer, ele se congraçava com aqueles que os religiosos achavam que ninguém deveria se congraçar, ele conversava sozinho com uma mulher bonita, gostosa, do lado de um poço ao meio-dia, lá em Siquém, uma samaritana bonitona, a ponto de os próprios discípulos dele acharem aquilo meio esquisito e fazerem um semi-julgamento que só não foi verbalizado, e Jesus não deu a mínima. Do ponto de vista moral dos discípulos, Jesus estava sendo extravagante. Do ponto de vista ético, Jesus estava sendo apenas quem ele deveria ser e praticando apenas aquilo que ele veio para praticar em relação a quem ele deveria acolher, que começa a partir dos marginalizados pela moral. Pela moral. Os fariseus eram morais. Jesus ensina ética aos seus discípulos. A disciplina do Evangelho tem a ver com a ética dos valores e significados de Jesus, que não variam com a moral das gerações, dos tempos e das ocasiões. Esses são os limpos de coração. São os que mantêm a casa cheia de Deus, não varrida e ornamentada, mas oca. Como é o que de melhor a religião faz, é te dar morais, mobílias morais, mas não enche a tua vida com a presença de Deus, de Cristo, do mais valente. Não ensina você o caminho, e cujo chão é a verdade, e cujo fruto é a vida. Não. Ao contrário, ensina apenas o caminho dos fariseus, mas não o caminho de Cristo, que eu tenho que seguir, e que só acontece se eu tiver coragem de negar-me a mim mesmo. Porque se eu não negar a mim mesmo, eu vou dar vazão dentro de mim a tudo que é emporcalhamento existencial, de pensamento e emocional. Agora, quando eu vou vivendo e me submetendo à ética do Evangelho e praticando, e praticando, e praticando todo dia, eu vou aumentando as minhas resistências interiores, eu vou educando os meus processos mentais, eu vou pedagogizando as minhas emoções, eu vou submetendo as minhas opiniões e as minhas aquisições culturais e familiares, submetendo a ética do Evangelho, de modo que, frequentemente, para obedecer o Evangelho, eu tenho que deixar de lado a cultura da minha família, que é tosca, que é ogra, que é burra, que é moralista, que é perversa, que é religiosa, mas não tem nada do amor de Deus, só tem amor pelo mundo, não amor pelas coisas que Deus manda amar.